Fala pessoal, aqui é o Gabriel trazendo para vocês mais um vídeo, um treinamento completo. Esse aqui é um treinamento simples, porém extremamente difícil de costas. Vocês vão perceber em alto volume e trabalhando exercícios e movimentos básicos. Começando, sem aquecimentos aqui nesse vídeo, embora eu tenha aquecido no treinamento com a barra fixa. Realizando nesse dia de treinamento 20 kg. Você pode perceber e eu vou estar alterando os ângulos para vocês poderem ver que de fato a carga está lá. Geralmente eu faço 3 séries de 10. Como eu aumentei o peso, se não foi nessa sessão, na anterior, talvez seja nessa mesmo. Então eu não estou conseguindo ainda as 3 séries de 10, mas é exatamente esse o objetivo. Então eu fico mais ou menos entre 6 até 10 repetições, não deixa baixar além disso, que aí significa que a carga está pesada demais. E 6, assim, no máximo na última série. Mas o objetivo mesmo é ficar nessa faixa de repetições e induzir o progresso de carga. A progressão de carga, no caso. Essa sessão também você pode perceber que foi realizada mais à noite, né? Então a gente tem que estar um pouquinho mais pesado. Mas ainda assim consegui, se não me engano, 7 repetições, que foi muito interessante. Sendo até um recorde nesse exercício. Considerando que eu nunca tinha feito 3 séries, né, com essa carga. O objetivo agora é chegar no 3 de 10, assim que conseguir, ou altera a variação ou aumenta a carga. Nesse caso eu acho que eu vou acabar alterando a variação e talvez para pegar na supinada. Seguindo no exercício da remada Seal, chamado Seal Row. Essa versão que você está vendo nesse vídeo foi anterior a um postzinho que eu fiz no Stories do Instagram. Então essa não é a versão final da remada Seal que eu andei planejando. Você pode perceber que no final de cada repetição a barra encosta no chão. E isso estava me incomodando bastante, que acaba dividindo a fase excêntrico-concêntrica e não é o que eu queria nesse exercício. Mas até então essa é a forma que eu tinha feito com grande sucesso. Eu acabei alterando posteriormente, aumentando a inclinação do banco, diminuindo a quantidade de tapetes, isso e acabando subindo um buraco da minha gaiola. Isso fez com que a barra ficasse mais alta e eu tive que só elevar um pouquinho para eu ter uma posição de retirada da barra, e aí quando eu tivesse com o braço relaxado, ela não tocaria o chão. Nesse caso eu estou tentando reverter o movimento um pouquinho antes de encostar no chão, embora quando chega nas últimas repetições já fica extremamente difícil. Você vai ver que às vezes acaba realmente resetando a repetição, igual a gente fala. Mas a ideia aqui é treinar as costas sem o menor envolvimento dos membros inferiores possível. E por que eu estou fazendo isso? Este vai ser o tema desse treino, seguido aí do encolhimento sentado. Por que eu estou tirando os membros inferiores? Basicamente porque eu troquei para o treinamento de push-pull legs, empurradas, puxadas e pernas, quando eu estava machucado. Essa série, inclusive, você pode perceber que tem um tanto de coisa ali embaixo do meu pé que acabou me atrapalhando bastante. Foi até difícil fazer as 15 repetições porque eu tinha um apoio muito ruim. Nessa repetição, nessa série, você vai ver que é a segunda, e foi mais fácil. Enfim, porque eu estava machucado, então eu tinha que fazer exercícios com o menor movimento das pernas possível. Então, tudo sentado ou deitado. E acabou se tornando uma boa coincidência, porque agora eu já consigo fazer exercícios com as pernas e tudo mais. Só que eu ainda estou treinando nesse esquema de treinamento de 3 dias, Então é interessante você diminuir a sobreposição entre um dia e outro. Então imagina que eu vou fazer remada em pé, encolhimento em pé, e no outro dia eu tenho que treinar. Querendo ou não, você acaba cansando, a cadeia posterior, acaba cansando aí os isquiosurais, os eretores da coluna. E isso não é interessante para esse tipo de treinamento. Se houvesse um descanso maior, como nos superiores e inferiores, ou se fosse um treinamento de corpo todo, aí não faria tanta diferença. Mas nesse caso, faz. Então é por isso que você vai ver essa diferença tão grande tentando usar movimentos que não usem os membros inferiores. Então, o próximo exercício que você está vendo é a puxada unilateral, também sentado, então minimizando assim em movimento. Você pode perceber que eu estou sentado de maneira mais lateral no banco, O objetivo desse exercício aqui é tentar ativar o máximo possível da porção ilíaca do latíssimo, tá? Então você vai ver que eu tento, nesse caso, nesse ângulo não ficou muito bom, mas eu tento posicionar o meu tronco, ficar um pouquinho mais para trás, tentando puxar o mais baixo possível, realizando aquela flexão lateral de tronco, tá? E tentando sentir aquela contração e quase dá cãibra no latíssimo quando você faz. Com esse exercício, a ideia é sentir essa contração em toda repetição. Se eu não sentir, ou eu não conto, tá? Ou eu faço mais uma.
Como ele é muito longo e é unilateral, né, foram 20 repetições da sessão de treinamento, eu acabei deixando apenas um lado, tá? Então essa aqui já é a segunda série, para não ficar chato demais esse segmento comigo fazendo essas puxadas unilaterais. A carga ela é muito boba, mas realmente a contração que você sente nesse exercício é muito grande. O ideal mesmo para a porção ilíaca seria ficar de lado, né, ao perfil de resistência. Só que como eu teria que ficar em pé, eu já fiz durante muito tempo e aí o peso estava aumentando muito, estava começando a caminhar o meu pulley, puxar o meu corpo. Aí eu realmente troquei para o jeito sentado de fazer o exercício. Você acaba diminuindo, né, um pouquinho da ativação, porém você tem ativação suficiente. E muitas vezes no treinamento de força, na musculação, o que você precisa é foco o suficiente. Você não precisa de ser totalmente isolado. No caso de estabilidade, não tem que ser totalmente estável. Você precisa de estabilidade o suficiente. E aí nesse ângulo dá para ver bastante. A porção ilíaca é justamente a parte inferior do latíssimo, né? A última região antes da sua face tórico-lombar, que é aquela parte mais reta aos lados da coluna vertebral. E aí aquele pedaço, digamos assim, de massa que sobe, né, é justamente a porção ilíaca do latíssimo. E eu percebi que a minha tem desenvolvido, tá? Esse exercício tem sido de grande sucesso, eu respondo bem, aparentemente, esse tipo de estímulo. E é uma região que não é tão ativada assim com as barras fixas e as remadas. Por isso que, geralmente, se você tem um objetivo de desenvolver, né, esse grupo muscular e essa região, é interessante você colocar um exercício à parte. Obviamente, ela não é tão funcional assim. Então, se você desenvolver só ela, talvez não ajude suas puxadas. Por isso que tem que ter foco. Aqui no caso a gente passa por um exercício de deltoide posterior. Eu vou colocar só uma série aqui agora, porque também é um lateral. Não quero que esse vídeo fique gigantesco demais. Um voador reverso, um lateral, alguma coisa assim. Eu acabei trocando esse exercício posteriormente, porque quanto mais pesado, mais difícil é de fazer de forma unilateral. Ele desloca muito o seu corpo. Mas a ideia é justamente trazer o húmero em direção à escápula. Não estou muito preocupado com o cotovelo, para ser sincero. Mesmo porque se eu esticar demais o braço, eu bato no chão. Passando para a rosca no banco inclinado, de forma unilateral também. Exercício bilateral é muito interessante, porém eu tenho apenas um halter. Então se você for fazer, recomendo que faça os dois braços ao mesmo tempo. É curioso porque eu tô com essa carga de 11 kg e eu estou tentando fazer 3 séries de 12 repetições há muitas semanas, muitos meses. E você vai ver que nesse vídeo eu acabo fazendo 11, então tá quase assim. Não sei porquê. É um peso quase que um platô e é um exercício extremamente difícil de aumentar a carga porque ele é uma rosca que tem foco na porção de alongamento, né, do exercício. E geralmente é a porção onde está mais fraco. No caso do bíceps, estaria justamente aí, na porção de alongamento. Então você deixa o braço todo esticar com o cotovelo apoiado no banco, tentando fazer de forma estrita, tá, e tendo foco nessa região de alongamento. Eu percebi que eu respondo muito bem também a essa posição, embora por a dificuldade de aumentar essas repetições, talvez eu precise de algo a mais, né? E como eu estou fazendo um dia de costas separado, no dia de puxadas separados, eu acho que vale a pena aumentar um pouquinho o volume no bíceps, focar um pouquinho mais. Depois, quando eu voltar, eu faço a escolha de qual exercício vale a pena manter. A dica, pessoal, é que se você mudou o esquema, né, de treinamento, mudou seus dias, então você tem que fazer a alteração no volume de acordo. Eu também acrescentei exercício de antebraço, como você pode perceber aí, em uma super série. Aqui a gente já está batendo 1 hora de treinamento, já está bastante cansado. O corpo já começa a esfriar um pouquinho, mas sem perder o foco. Esses vão ser os últimos exercícios. Que é uma super série de antebraço, com os flexores de punho, seguido pelos extensores de punho, que você vai me vendo fazer aí agora. Tudo foram realizadas 3 séries, alguns de 15 repetições, outros 20. Tá? Mas o objetivo é realmente manter esses exercícios, aumentar a carga, mover o máximo de peso possível, à medida que eu estou atualmente numa fase de bulking, e aumentar essa massa muscular. Eu ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado. Posteriormente trago para vocês um vídeo com o treino de empurradas. Muito obrigado, vejo vocês no próximo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.